tarde a todos. É uma honra muito grande o convite da Sharon Plow para falar aos representantes da área de saúde feminina sobre infertilidade. Portanto, o meu objetivo aqui seria realmente esclarecer o que significa este sintoma, infertilidade, o que significa o casal infértil. Então, a infertilidade a gente costuma conceituar como sendo a dificuldade que um casal experimenta estando exposto às relações sexuais sem proteção por mais ou menos um período de 1 ano. Isso quando você não observa nesse casal nenhum sinal que seja sugestivo ou que possa sugerir algum grau de dificuldade conceptiva. Porque se você possui algum sinal prévio, por exemplo, mulheres com cirurgias abdominais, ou idade acima de 35 anos, ou o marido com uma cirurgia prévia de testículo, esse casal, obviamente, você não vai esperar um tempo de 1 ano para iniciar uma investigação, se isso for necessário. E qual é a incidência da infertilidade na população? Existem mais de 6 milhões de casais hoje com problema de dificuldade. Em cada 10 casais, 1 terá dificuldade conceptivas. E as principais causas, a gente costuma de uma maneira bem didática dividir da seguinte forma: 40% é de responsabilidade da mulher, 40% de responsabilidade do homem, 10% muitas vezes é uma associação dos dois problemas, problema masculino, problema feminino. No homem, existem vários graus de anormalidade na sua amostra seminal. Então, a gente considera que 90% das alterações masculinas são de ordem de alteração de número e qualidade espermática. Na mulher, a gente costuma dividir as causas femininas de infertilidade em problema nas trompas, que muitas vezes, na maioria das vezes, não tem solução, requer tratamento de alta complexidade, como a fertilização in vitro, por exemplo, ou tem problema de ovulação, então precisa estimular a ovulação para que a mulher possa conceber, ou tem problema no muco cervical, que a mulher, às vezes, o espermatozoide não consegue penetrar no colo do útero. Então essas seriam as causas mais frequentes de infertilidade. Normalmente a infertilidade, quando o casal se apresenta com dificuldades conceptivas e que o especialista identifica algum fator de risco, merece uma investigação. E a gente costuma investigar sempre, sem exceções, o casal. O homem, normalmente 1 ou 2 amostras de sêmen, através de um espermograma, é suficiente para você fazer um diagnóstico do problema masculino. Muitas vezes requer outros exames complementares, mas inicialmente primeira investigação do homem seria uma amostra seminal ou 2 amostras seminais. A mulher, como normalmente a gestação ocorre na mulher, a investigação é um pouco mais complexa. Então você precisa investigar as trompas. É muito simples. Como que eu investigo as trompas? Eu investigo através de um exame radiológico em que eu contrasto o útero e as trompas, que é a histerosalpingografia. Daí eu faço o diagnóstico da normalidade da genitália da mulher. Diagnóstico de ovulação é muito simples. A história da mulher é suficiente para que eu interprete se ela tem ovulação ou não. Mulher que tem menstruação normal ovula normalmente, quase na sua totalidade. E os problemas cervicais a gente costuma diagnosticar através do teste pós-coito, que o homem tem uma relação com a mulher no dia anterior, no dia seguinte você colhe o muco e identifica ou não espermatozoides no muco. Existe um aspecto extremamente atual e muito importante em relação à fertilidade. Com o avanço
da medicina reprodutiva, e isso é uma coisa muito clara hoje. Existem países que 20% da população nascem por tecnologia de reprodução assistida. É muito importante hoje a gente traz um conceito, e o médico ele traz um conceito ainda da escola, de que você deve priorizar sempre metodologias mais simples no atendimento do casal infértil, e isso nem sempre pode ser uma verdade. Existem casais que você identifica num primeiro momento já a necessidade de um tratamento de alta complexidade, como a fertilização in vitro. Então, muitas vezes é importante, por isso que eu não sei se o atendimento pelo médico generalista do casal infértil, sem um diagnóstico correto, seja eficiente do ponto de vista da fertilidade desse casal, né? Às vezes a gente tem dúvida de orientar o generalista a dar as primeiras orientações, porque às vezes é difícil, inclusive para o especialista, identificar esse casal que não necessita de tratamento de alta complexidade. Então, hoje em dia, numa abordagem bem atual, se você identifica um problema tubário, se você identifica uma alteração seminal muito importante, não adianta medidas de baixa complexidade, como inseminação ou coito programado, que eu vou explicar melhor o que significa para esse casal. Às vezes, já na primeira consulta, você identifica um problema e indica um tratamento de alta complexidade, como a fertilização in vitro. Isso é muito importante e cabe, obviamente, ao generalista, porque é na mão do generalista que a maioria dos casais fazem a queixa num primeiro momento, né? Tenha essa percepção de indicar o especialista a um sinal de que tenha uma alteração mais grave naquele caso especificamente. Os principais tratamentos hoje para os problemas de fertilidade é a relação sexual programada, a inseminação intrauterina. A relação sexual programada é o que a natureza nos oferece. O que você, às vezes, pode dar uma ajuda é usar um estimulador da ovulação para essa mulher, porque se você usa um medicamento para estimular a ovulação, você tem uma previsibilidade de ovulação muito maior, e orientar o casal para o momento correto ter uma relação sexual, para o momento adequado, o momento esperado para a ovulação. A inseminação é exatamente a mesma coisa, só que ao invés do casal ter relação sexual, você prepara o sêmen no laboratório e injeta dentro do útero da mulher, né? Esses tratamentos são tratamentos que a gente costuma dizer que são de baixa complexidade e, portanto, a sua resolutividade e a sua eficiência são baixos também. Apesar de são de baixa complexidade, também tem baixa efetividade. Eles estão indicados para casais que não possuem praticamente nenhuma alteração. Ou, no máximo, a mulher possui alguma alteração da ovulação, ou o homem uma diminuição discreta dos espermatozoides, né? Então, a gente indica o coito programado ou a inseminação intrauterina. Diferente da fertilização in vitro, que é um tratamento que contorna a maioria dos problemas de fertilidade do casal, tanto problemas masculinos como femininos, em que você prepara a mulher para uma ovulação e antes que essa mulher ovule, você colhe os óvulos e no laboratório insemina os óvulos ou injeta os óvulos, e os embriões que resultam você transfere para o útero da mulher. Então, esses são os principais tratamentos que a gente dispõe hoje para o tratamento do casal infértil, né? Identificar o momento correto para esses tratamentos, às vezes pode ser muito difícil. Uma questão extremamente atual hoje, e é uma pergunta frequente, é saber
se a infertilidade, o sintoma infertilidade tem aumentado. Eu tenho muitas dúvidas, porque eu nunca fiz um levantamento epidemiológico de uma população como, por exemplo, no Brasil, seria uma coisa que o IBGE deveria fazer, né? Se isso é verdadeiro ou não. Mas a gente observa que existe uma mudança muito importante no comportamento social de nós brasileiros, né? As mulheres, por exemplo, têm retardado os seus desejos conceptivos, especialmente porque existe uma visão de que e uma necessidade correta de que ela deve primeiro resolver suas questões profissionais, para que depois ela pense na questão reprodutiva, né? Entretanto, a biologia da mulher é uma coisa extremamente cruel, né? Porque a idade materna em relação à fertilidade, ela é uma coisa limitada. A mulher, ela nasce com aquele número de óvulos e a um determinado momento esses óvulos se esgotam. Quando que isso começa a acontecer? O sinal de alerta é por volta dos 34, 35 anos. À medida que a mulher avança após 34, 35 anos na idade, o seu potencial reprodutivo declina de forma muito importante. Quando nós analisamos a fertilidade da mulher associado a, por exemplo, técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, a chance de uma mulher engravidar com um tratamento de reprodução assistida aos 35 anos situa-se aí hoje nos melhores laboratórios por volta de quase 50%. Quando você analisa essa taxa de fertilidade para mulheres acima de 40 anos, isso cai para 16, 20% no máximo. Acima dos 41 anos, para menos de 10%. E acima dos 44 anos, é próximo de zero a chance de concepção. Por isso, a gente entende a mudança de comportamento da mulher em relação à sociedade, mas é importante também que esteja atenta para a questão da idade, porque a idade é o marcador biológico mais óbvio de fertilidade feminina, né? Então, isso é um aspecto importante que deve ser considerado. A idade materna e fertilidade tem uma correlação direta. Quanto maior a idade materna, menor as chances reprodutivas, né? Uma das possibilidades para contornar, né, o problema dos desejos profissionais da mulher, perfeitamente compreensíveis, e a questão da fertilidade seriam os programas que estão disponíveis de hoje, né, com as técnicas extremamente avançadas de preservação da fertilidade, como a possibilidade de congelar gameta, congelamento de óvulo. Eu acho que o mais real hoje em dia, o que tem maior possibilidade clínica é o congelamento de óvulos, é a criopreservação de óvulos e a criopreservação de embriões. De embriões isso nem sempre é possível, porque nem sempre a mulher ainda tem a sua vida afetiva definida, mas o congelamento de óvulos é uma realidade muito boa e uma possibilidade enorme aí da mulher congelar um número de óvulos para que no futuro, quando do desejo conceptivos, ela tenha a possibilidade de utilizar esses óvulos e produzir embriões aí para ter boas chances conceptivas, né? Espero ter sido claro nas minhas explicações, uma coisa que é muito difícil para os médicos. Eu tomei a liberdade, além dessas explicações, através dessa gravação, escrevi um texto simples, né? E acredito que com a leitura vocês vão sedimentar muito mais o que foi falado com as minhas explicações aqui sobre infertilidade.
Muito obrigado.